Sou Leonardo Barbosa, professor, filósofo, técnico em assuntos educacionais. Mas estou aqui para falar de um assunto um pouquinho diferente da educação. Porque hoje, 15 de maio, é comemorado internacionalmente o Dia da Família. E nada melhor do que um momento como este, em que se comemora o Dia Internacional da Família, para falarmos um pouco de família, sobretudo no momento tão ímpar que nós estamos vivendo, que é esse momento da pandemia mundial do coronavírus. E para falar sobre família, eu queria separar um textozinho que tem nas Escrituras, no primeiro livro, lá em Gênesis, capítulo 18, versículo 14. Um texto que começa lá no versículo 1 do capítulo 18, enfatizando a passagem de 3 homens numa região chamada de Carvalhais de Manre, em que eles se aproximam da tenda onde estavam Abraão e sua esposa Sara. Abraão vê aqueles homens, identifica aqueles homens como anjos do Senhor e corre aos pés deles e pede para que eles não passem adiante. E aí pede para Sara, sua esposa, preparar uma comida para dar àqueles homens e ainda para lavar os seus pés e eles terem algum descanso. E aí um daqueles homens se aproxima de Abraão e diz: Abraão, daqui a esta outra medida de tempo, ou em outras traduções, daqui a 1 ano, tua esposa Sara dará à luz a um filho. Sara ouve aquilo, e aí no versículo 14, no versículo 13 ela ri, e no versículo 14 o homem ou o anjo diz a Sara: porque, Sara, tu ris da notícia? Há coisa demasiadamente difícil para Deus? E eu queria pontuar essa fala do anjo do Senhor, em que ele diz: há coisa demasiadamente difícil para Deus. Esse é um momento onde Abraão recebe uma confirmação de que seu filho com Sara, ele iria nascer daqui a uma outra medida de tempo, daqui a 1 ano, um tempo determinado. Ele tinha essa promessa e tinha a fala do anjo: a coisa demasiadamente difícil para Deus. Sabe, quando paramos para pensar e refletirmos sobre esse momento que nós estamos vivendo, é um momento que nunca tínhamos pensado antes, é um momento diferente, é um momento, entre aspas, que podemos sentir como adverso. E aí podemos nos perguntar: mas e agora? Trancados, ilhados dentro de casa, onde a vida social perdeu aquela efervescência dos seus dias. E nos voltamos trancados junto com quem? Com as nossas famílias. Mas sabem, a família sempre esteve no coração de Deus. A família sempre esteve no centro da vontade de Adonai. Quando lemos em Gênesis capítulo 2, no seu versículo 18, Deus diz, olha para o homem, para Adão, que estava sozinho no paraíso, e ele diz: não é bom que o homem esteja só. Ali Deus estava fazendo uma referência à condição do homem, que Deus estava criando o homem para que ele tivesse relacionamento.
E aí no versículo 24 do mesmo Gênesis capítulo 2, Deus diz: deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Mostrando aí que a relação do homem, que já tinha começado com a mulher, com a formação da mulher, era uma formação que Deus já apontava para uma família, porque no versículo 24 ele diz: deixará o homem pai e mãe, e ele se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Então a família está no centro da vontade de Deus. Quando lemos em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, vemos Deus apontar novamente para a condição de vivermos em relacionamentos. Quando ele diz: é melhor que sejam dois do que um, mostrando novamente a importância do homem se relacionar, do homem não estar sozinho, mas estar com a sua família, estar mantendo relação com os seus entes queridos. E estamos num momento em que podemos desfrutar mais do que nunca disso, onde a maioria das pessoas está reclusa dentro dos seus lares, dentro das suas casas, junto com os seus cônjuges, com os seus filhos, junto com os seus familiares. E sabe, eu queria trazer uma palavra hoje, que é uma palavra que foi a mesma palavra que foi dada a Abraão, lá no versículo 18, quando o anjo diz: porque tu ris, Sara? Daqui a 1 ano terás um filho. Sabe, essa palavra eu queria trazer para este momento, porque é um momento de nós estarmos gerando filhos, ou gerando propósitos. Não é um momento de desespero, não é um momento de agrúrias, mas é um momento de gerar filhos, é um momento de criar propósitos. Assim como um filho começou a ser gerado no coração de Sara e de Abraão. E é interessante porque este milagre, essa intervenção de Deus para que Abraão e Sara tivessem um filho, ele se dá dentro da família, entre Abraão e Sara. Mas quais eram as condições dos dois? Abraão, um homem de 99 anos. E pelo que conhecemos da biologia ou da fisiologia humana hoje, é bem percebível entender que Abraão provavelmente era um homem já sem potência, era um homem impotente. E Sara, com os seus 91 anos, como diz a própria palavra, tinha cessado o costume habitual das mulheres, ou o seu costume mensal das mulheres. Ou seja, fisicamente, eles estavam fora do padrão de gerar filhos, fora do padrão de dar continuidade à sua família. E o que fazer diante disso? Quando olhamos para a nossa situação de hoje, olhamos para a nossa família e nos vemos trancados, fisicamente ameaçado por um vírus que anda aí fora. E aí pensamos como gerar propósitos, como criar ideias, como gerar esperanças nessas circunstâncias ou nesses dias. E aí podemos olhar como Abraão ou como Sara se olharam. Sara se riu porque ela sabia da condição dela e de Abraão fisicamente. E talvez possamos estar rindo de nós mesmos nesta hora. Mas sabe, a palavra de Deus diz que nos mostra que nesses momentos são os momentos de gerar milagres. Mas como gerar milagres? Como gerar filhos?
só há uma forma de gerar: pela fé. E era o instrumento em que Abraão e Sara tinham para se agarrar naquele momento. Olharam para os seus corpos, olharam para as suas condições físicas e se viram que fisicamente eles não tinham condição de gerar uma criança naquela idade, naquelas circunstâncias. Eles só tinham uma solução: se agarrar com a palavra do anjo e viver pela fé, e esperar que 1 ano depois Sara estivesse grávida e viesse a conceber e dar à luz a um filho, que eles lhe dariam o nome de Isaac. Sabe, e num momento como esse, é importante agirmos da forma com que Abraão e Sara agiram. Olharmos para as paredes das nossas casas, olharmos para as condições dos nossos corpos e dizermos para nós mesmos: não viverei sob essas circunstâncias, mas eu viverei pela fé. E aí eles decidiram viver pela fé, e o resultado foi: com 1 ano, Sara estava dando luz a um filho, que lhe puseram o nome de Isaac. E aí podemos nos perguntar: mas como gerar filhos agora? Porque Sara e Abraão aconteceu há muitos anos atrás, mas como gerar filhos agora? O autor de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, diz que fé, assim como Abraão e Sara agiram no passado, fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a condição daquilo que se espera. Percebam que agir com fé não é agir de acordo com o quadro natural ou com o quadro real das coisas. Não é agir de acordo com a nossa condição física ou com aquilo que nós vemos fisicamente. Mas fé é agir de acordo com aquilo que não podemos ver, mas que nós esperamos, e agir de acordo com as convicções daquilo que já temos certeza que vai acontecer. E essa é a forma que Deus espera que os seus filhos hajam. Mas como agir por fé? Qual a condição de agir por fé? Será que vamos conseguir? E Deus, na sua infinita sabedoria, Ele demanda que já temos todas as condições para agir com fé. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo, na sua carta, diz que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões espirituais. Mas percebam, ele diz que nós fomos abençoados com todas. Quando ele diz todas, significa dizer que não há nenhuma condição, não há nenhuma bênção que não nos tenha sido dadas por Deus nas regiões espirituais. Por isso que o anjo diz: por que tu ris, Sara? A coisa demasiadamente difícil para Deus. E é importante entendermos isso, porque podemos olhar para as condições naturais e dizermos: não, Deus não vai poder fazer isso. Olharmos para as nossas despensas e dizermos: não, Deus não vai poder encher, porque não há comércio, não há trabalho, a situação está difícil, estamos trancados em casa, não, essa situação impede. Não, Deus diz que nós fomos abençoados com todas as bênçãos. Mas Paulo dá um indicativo, ele diz: com todas as bênçãos nas regiões espirituais, significando dizer que a solução para os nossos problemas, que a solução para os nossos desejos não estão na vida física, não estão na condição meramente material, mas tão somente nas condições em que não podemos ver, que são as condições espirituais, nas regiões espirituais.
É por isso que em Romanos capítulo 1, versículo 17, o apóstolo Paulo afirma: o justo, quem é o justo? Aquele que reconhece que seus pecados foram lavados e perdoados pelo sangue de Cristo e pelo pelo sacrifício de um que não tinha pecado, ele se fez pecado para que todos nós fôssemos feitos justiça de Deus, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Quem são os justos? Aqueles que creem no sacrifício de Cristo. Para esses, só há uma condição de viver. Viver pela fé, Romanos 1, versículo 17. Então essa é a condição. Já fomos abençoados, mas precisamos acionar essas bênçãos. Precisamos acionar essas bênçãos. E como acionamos essas bênçãos? Acionamos pela fé. E só há uma fórmula da fé operar em nós, que é através da palavra de Deus. Porque a fé vem do ouvir, e o ouvir a pregação da palavra do Senhor, Romanos 10, capítulos 17. Portanto, é muito importante nós abrirmos aquilo que temos de mais precioso, que é a palavra de Deus, e lermos os seus versículos para momentos difíceis como esse. E aí eu me lembro do Salmo 23, como é importante diante de tantas incertezas físicas que estão aí fora, diante de um quadro de pandemia, lembrarmos que Deus diz: eu sou o seu pastor e nada te faltará. Porque foram essas as palavras do salmista Davi: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como é importante ouvir essas palavras e acionar a nossa fé de acordo com aquilo que ouvimos, porque a fé, ela só vem de uma forma. A fé não vem de jejuns, a fé não vem de oração, a fé não vem de sacrifícios, a fé não vem de semanas de trabalhos, não, a fé só vem de uma forma. Ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, junto com sua família, gere propósitos nesses momentos de sequidão, nesses momentos difíceis. O momento que Sara e Abraão estavam vivendo eram momentos extremamente difíceis. Mas eles tinham uma palavra: que iriam gerar um filho depois de 1 ano. E eu quero lembrar a vocês que nós não temos apenas uma palavra. Nós temos uma imensidão de palavras contidas nas Escrituras para diversos momentos e diversas circunstâncias. Para ouvirmos essa palavra, guardarmos esta palavra e acionarmos a nossa fé. E como podemos acionar a nossa fé? Como podemos viver pela fé, como o apóstolo Paulo indica em Romanos 1,17? Se vive pela fé de 2 formas. Se ouve a palavra, e essa palavra precisa ser assentada no nosso coração, para que seja gerada a crença. E quando a crença é gerada, nós precisamos lançar essa palavra fora. Porque precisamos fazer com que essa palavra, que é uma semente, que é como Cristo falou, um espírito, seja lançado para o ar. Para que as regiões espirituais, como está descrito em Efésios 1:3, escutem. Para que anjos e demônios escutem a palavra que é lançada pela nossa boca. Porque a nossa palavra é espírito. E então ela acione o reino espiritual e possamos ver o resultado fisicamente. Só há 2 formas de viver de acordo com a fé. Com o coração se crer para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos 10, versículo 10. Então eu quero convidar vocês, junto com os seus familiares, juntos com a sua família,
que vocês escutem a palavra, creiam no coração e declarem com a boca. Creiam no coração e declarem com a boca. Creem no coração e declarem com a boca. Porque viver pela fé é viver esse impossível. É olhar para o armário da cozinha e ver que ele está esvaziando e lembrar do que diz a palavra. Filipenses 4,19. Não me faltará nada, porque o meu Deus haverá de suprir as minhas necessidades em tudo. Meu armário estará cheio em nome de Jesus. Crer com o coração e eu falar com a palavra. Podemos gerar filhos nesses momentos. Podemos gerar propósitos nesse momento em que o mundo pergunta-se o que fazer. Nós temos a solução porque o Senhor, Adonai, nos aponta como devemos viver. Só há uma forma de viver, e é de viver pela fé. Ouvindo e gerando fé, crendo no coração e falando com a palavra. Há exatamente 1 ano atrás, eu estava desempregado, minha esposa estava com todas as atribuições da casa financeiramente, feira, água, luz, escola do nosso filho, tudo, absolutamente tudo estava com a minha esposa, inclusive a mesada que ela me dava, que na época era de R$100. Mas meu irmão estava para vir de uma cidade e eu queria recebê-lo bem. E com recursos pequenos, nós fizemos um esforço e gastamos uma média de R$350 para pintar a nossa casa. Com uma tintazinha lavável, uma tintazinha não muito forte, mas deixamos a nossa casa bem bonitinha. Ajeitamos o muro, ajeitamos a frente e esperamos o meu irmão, que todo ano vem no mês de junho, chegar. E assim ele veio. E quando ele veio passar um dia na nossa casa, ele viu a casa pintada, bem limpinha, ajeitadazinha, e ele sabia que eu estava desempregado. E aí ele foi para casa onde ele estava hospedado. Passaram-se alguns dias e no dia dele retornar para a cidade dele, ele, caladinho, botou no meu bolso um pacotinho de dinheiro e disse: eu senti desejo de dar essa oferta a você. E aí ele me deu aquela oferta. E quando eu abri, me surpreendi, porque era um valor a mais do que nós tínhamos guardado, ou que tínhamos separado para ajeitar a casa. E aí ele, quando abri, contei com Débora e disse: entrou R$500 na nossa conta. E o que é de espantar é porque resolvemos pintar a casa e deixamos a luz, a água e o bujão de gás para comprar depois, porque queríamos receber o nosso irmão bem. E aí o dinheiro que ele nos trouxe supriu a água, a luz, o gás, a internet e ainda ficou um dinheirinho para comprar alguns mantimentos. Estávamos passando por um momento difícil, mas resolvemos agir, não conforme as nossas vistas, mas conforme aquilo que a palavra de Deus nos diz. Crer com o coração e falar com a palavra. Crer com o coração e gerar com a palavra. E antes do meu irmão chegar, eu gerava: não nos vai faltar nada, e ele será bem recebido. E ele verá que há um Deus que cuida de nós.
que possamos crer com o coração. Crer em quê? Naquilo que diz a palavra. Eu não sei quais são os problemas que você e sua família estejam passando no momento. Não sei se é desemprego, não sei se é escassez em alimentos, não sei se são enfermidades, eu não sei quais são os limites que você está vivendo nesse exato momento. Mas sabe, que você, que eu, que nós venhamos a nos agarrar naquilo que diz a palavra de Deus. E seja qual for o teu problema, a palavra de Deus tem sempre uma solução. É escassez em alimentos, o Senhor é o teu pastor, Salmo 23:1. Ele te sustentará em todas as coisas, não te faltará nada, Filipenses 4:19. Teu problema é enfermidade, pelas pisaduras de Jesus tu foste sarado, Isaías 53, versículos 4 e 5. Seja qual for a tua situação, é crise no casamento, há uma palavra de Deus para o teu casamento. A vocês, maridos, deem a vida pelas suas próprias esposas, e elas estão na responsabilidade das vossas línguas. Vocês, mulheres, sejam aquelas que edificam os seus lares, sejam para qual for a situação que você esteja passando. A palavra de Deus tem sempre um gatilho acionado para a solução do teu problema. Mas é importante que nós possamos crer e falar. Eu não posso ouvir a palavra e ela ficar retida em mim. Não, eu não posso. Eu não posso ouvir a palavra e pensar que essa palavra está sendo gerada no meu coração, está gerando fé e sem eu falar, porque isso não é agir por fé. Lembremos-nos sempre, Romanos 10:10, com o coração se crer para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Você precisa falar. Você precisa gerar a vida, gerar os filhos, gerar os propósitos, primeiro no seu coração e depois na sua boca. E agir como se fosse. Não tínhamos o dinheiro para pagar a pessoa para pintar a nossa casa. Mas eu chamei. Fulano, vem cá, tu pode pintar aqui? Posso. Por quanto? R$200. Ah, a gente vai te pagar. Toma 70 de entrada. Não tínhamos o dinheiro, mas o dinheiro chegou. Mas estávamos dizendo, iremos receber aquelas pessoas bem. Seremos bons anfitriões. Precisamos crer com o coração, falar com a palavra. Crer com o coração e falar com a nossa boca. Tem um texto em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, que eu acho demasiadamente importante para esse momento. O apóstolo Paulo diz, tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Nós também cremos, por isso que nós também falamos. Então fale, mas não fale o negativo. Não fale o pessimismo, não fale o quadro real, fale aquilo que está na palavra de Deus. Olhe para esse momento e diga, eu não morrerei, mas viverei e contarei os feitos do Senhor. Olhe para esse quadro e diga, na minha casa não vai faltar nada, porque o meu Deus é o meu pastor. Olhe para esse quadro e diga, meu trabalho, mesmo sendo remotamente, vai ser um sucesso, porque aonde eu botar a planta dos meus pés, aonde eu colocar a minha mão, eu serei bem sucedido. Salmos 1, versículo 3. E tudo que ele fizer será bem sucedido. Creia e fale. Creia e fale, não se canse, não pare, fale somente aquilo que é positivo.
Olhe para os seus filhos e diga aquilo que o salmista disse: filhos são bênçãos. Olhe para a multidão dentro da sua casa e diga: Pai, bendito seja o teu nome, porque essa família é uma bênção. Homens, olhem para as suas esposas, em madrugadas, separadozinho no seu cantinho, no seu quarto. Diga para Deus: a minha mulher é a melhor mulher do mundo. Se ela está passando por algum problema de enfermidade, declare a cura para ela. A palavra de Deus diz que o corpo dela lhe pertence. Declare cura sobre ela. Declare a sua mulher vivendo o melhor da sua vida. Em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 26, a palavra de Deus diz que a mulher, ela é santificada pela boca do homem. Maridos, santificai as vossas mulheres com as vossas bocas. Falai aquilo que é a palavra. Se ela está desempregada, declare com a palavra, você tem autoridade sobre ela. Use essa autoridade e diga a Deus: Deus, como autoridade sobre minha mulher, eu declaro que ela estará trabalhando. Eu declaro que ela estará curada. Mulheres, edificai as vossas casas. Amai os vossos filhos. Neste momento, se unam aos seus maridos, aos seus filhos. O que eu posso fazer para ser um momento mais aconchegante? Que tal nos unirmos em momentos com os filhos, gerarmos propósitos, criarmos brincadeiras, criarmos condições de nosso lar ser o melhor canto nesse momento. Sejam quais forem os problemas que vocês estejam passando, utilizem a palavra. Utilizem a palavra. Filhos, sabemos que é difícil, mas cooperai com os vossos pais. A palavra de Deus diz, e este é o primeiro mandamento de promessa que Deus faz, que aos filhos que cooperam com os pais, eles terão um destino inevitável. Vida longa na terra. Filhos querem chegar aos 100 anos, aos 110 anos, se Jesus não voltar até lá. Cooperai com os vossos pais e terão vida longa nesta terra. Vamos nos unir com famílias. Vamos criar propósitos. Talvez não tenhamos dinheiro para hoje à noite comprar uma pizza, ou pedir um sorvete, ou sei lá, pedir um jantar, panquecas, que delícia, mas é caro. Mas talvez tenhamos cuscuz em casa. Como é bom cuscuz com ovo, com alegria com os filhos. Ah, eu não tenho cuscuz, mas eu posso ter pipoca, ou eu posso ter um pãozinho assado. Que importa? Façamos dos nossos lares o melhor lugar dessa terra. E gerem aquilo que vocês imaginam para os seus lares. Gerem aquilo que vocês imaginam para os seus familiares. Nós temos uma responsabilidade de falar positivamente, de crer positivamente, porque a palavra do Senhor nos gera vida. E neste Dia Internacional da Família, que possamos gerar vida nos nossos lares. E eu quero concluir este momento sem ser mais prolixo, ou sem me prolongar mais. Eu queria terminar com um texto que está em Provérbios 18, 20, onde Salomão diz que a morte ou a vida estão no poder da língua, e aquele que bem a utilizar comerá do seu fruto. Qual o fruto que você vai gerar a partir de hoje? Qual o fruto que você vai gerar na sua casa, na sua família? Que possamos estar gerando frutos bons, frutos que possamos colher já amanhã e depois de amanhã,
E eu quero encorajar vocês para que juntos possamos gerar famílias sadias de acordo com a palavra de Deus. Exclua as palavras negativas da sua boca. Exclua as palavras que lhe botam para baixo. Creia com o coração e fale com a boca. E assim vai ser. Porque aquilo que nós cremos e aquilo que nós falamos, palavras são espíritos, como Jesus disse, é aquilo que vai acontecer. Sabem, eu vejo o meu lar, o melhor canto do mundo. Eu vejo a minha esposa, minha amiga, minha companheira, e eu a vejo entrando nos melhores lugares. E eu já consigo ver as suas ruguinhas, com os seus olhos bem fechadinhos, porque os seus olhos são pequenos, mas eu já consigo ver minha esposa cheia de rugas, com os seus 104 anos de idade, se Jesus não voltar até lá, olhando os nossos bisnetos e dizendo para mim: foi uma honra ter vivido ao seu lado. E eu ter dito para ela: valeu a pena ter vivido com você. É assim que eu me vejo e é assim que eu declaro: minha família é um sucesso. Minha casa é um sucesso. E sabe, eu tenho certeza que a sua família também é. Não baixe a cabeça para as notícias que vêm de fora. Não baixe a cabeça para as condições reais. Se Abraão e Sara tivessem abaixado a cabeça e não agido por fé, Isaac não teria sido gerado. Se você não baixar a cabeça, ouvir a palavra de Deus e viver de acordo com o que ela diz, e declarar o que ela diz, eu garanto, vários Isaques serão gerados na sua vida e na sua família. Muito obrigado pela oportunidade e que a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com a sua família, para todos sempre. Amém. Muito obrigado.